Olá, seja bem-vindo ao DominiCast, o podcast do consultor de alimentos. Aqui abordamos temas do dia a dia da consultoria de alimentos para te ajudar a chegar ainda mais rápido nos R$10 mil de faturamento. Nós somos Latoya Brum e Caterine Manetti, especialistas em consultoria de alimentos e fundadoras do Domínia Consultoria de Alimentos. Aí, nós somos consultoras de alimentos há 10 anos. Este ano completa 10 anos na consultoria de alimentos. Já atendemos mais de 600 negócios de alimentação. E aqui no Domínia Consultoria de Alimentos e no nosso DominiCast, a gente compartilha com vocês essa nossa experiência, esse nosso dia a dia. Mas não é só a gente que compartilha, porque nós estamos no nosso 14º episódio no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o dia a dia da consultoria de alimentos, como funciona o dia a dia da consultoria de alimentos, com uma convidada super especial, nossa aluna querida, maravilhosa, que a gente adora, a consultora 10K, a Gabriela Kapler, que é, inclusive, fundadora da Evolve Consultoria. Boa noite, Gabi, que está aqui com a gente. Boa noite, gurias. Boa noite para quem está ouvindo também. Se for bom dia, boa tarde, dependendo do horário aí que vocês estão escutando, sejam bem-vindos. Eu, como a Latoya falou, né, sou Gabriela Kapler, eu sou tecnóloga em alimentos também, formada no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Sou consultora de alimentos também, especialista em gestão da qualidade e aluna do Domínia Consultoria. Então, eu trabalho já com a consultoria há 2 anos, mas fundei a minha própria empresa de consultoria há 1 ano, que foi quando eu iniciei o curso também. Então, estamos aí nessa jornada de 1 ano de empresa, vivenciando, né, a vida mesmo de uma consultora completa, digamos. A gente estava falando nos bastidores, né, que a consultoria muita coisa, e hoje a gente vai compartilhar muita coisa. Gente, o tema de hoje é um tema que todo mundo vem nos pedindo. Como que funciona o dia a dia da consultoria? E nós não poderíamos deixar de convidar um aluno nosso. Por quê? Porque o dia a dia da consultoria de alimentos, ele é muito diverso, ele é muito dinâmico, ele ocorre de várias formas. Então, a gente trouxe a Gabi para compartilhar um pouquinho da experiência dela. Nós também vamos compartilhar um pouco da nossa experiência, porque ao contrário de muitos trabalhos aí tradicionais, digamos assim, trabalho de UAN, trabalho dentro de uma indústria, na consultoria de alimentos a gente não faz todo dia a mesma coisa, isso para nós já é uma baita vantagem, né? Então a gente vai compartilhar o que são essas atividades que um consultor de alimentos executa, como que funciona isso na prática. Então a gente pode começar contigo, né, Gabi? Dá um exemplo aí do dia a dia da consultoria teu, como que funciona. Claro, exatamente, né, Latoya? A gente nunca tem uma rotina igual a outro consultor, né? E, inclusive, muitas vezes acaba que numa semana a nossa rotina mesmo, né, acaba variando bastante. Então, acho legal, sim, a gente estar compartilhando essas ideias e como funciona, né? Vai ser a minha rotina, né, mais ou menos. Mas com certeza diferente de outros consultores e com certeza na próxima semana vai ser outra para mim também, então estamos aí sempre com rotinas diferentes, mas... Conta o teu dia hoje, Gabi, o que tu fez hoje? A gente está curiosa, depois a gente vai compartilhar o nosso. Isso aí, então... ontem, eu vou começar com ontem, porque tem relação com o que eu fiz hoje pela manhã. Então, ontem eu participei, durante a tarde, de uma feira da área de alimentação, que é a Agas, né? Uma feira de supermercados, aqui em Bento Gonçalves. Então, ontem à tarde foi de conexões, né? Visita ali nessa feira, conhecer muitos fornecedores, possíveis clientes. E hoje pela manhã, então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi botar em ordem os contatos que eu tinha de ontem, né? Porque quando a gente participa de uma feira, a gente pega muitos contatos, muitos cartões, folder de fornecedor, enfim, né? Só um minutinho que eu tô com a bateria baixa, acho que eu tirei da tomada. Dia a dia, né? Olha... Olha, a Lu botando aqui no chat, a verdadeira elite da consultoria, vocês são uma inspiração. Olha só, eu vi
pegou uns catálogos de uns fornecedores e tu encontrou o pessoal da Praia Embalar, lembra da palestra deles? Sim, conversei com eles, uns queridos. Falei sobre vocês, falei que eu estava naquele dia na palestra. Me receberam super bem, peguei o contato deles também. Então, como eu estava falando, em feiras a gente acaba pegando muitos contatos, tendo muitas conexões, tanto com possíveis clientes, como principalmente com fornecedores. Porque hoje na consultoria de impacto, né, que é o método que a gente aplica nos clientes, a gente não entrega só o básico, né? E uma das atividades, enfim, que a gente auxilia aquele empreendedor, aquela empresa que a gente está auxiliando, é na decisão de um fornecedor, muitas vezes. Ele precisa comprar um novo equipamento, precisa alguma matéria-prima nova, e muitas vezes ele acaba não tendo conhecimento de onde buscar. E nós, como a gente participa de feiras, participa de eventos, no próprio, né, no curso, a gente tem muito contato com outras empresas, e também a planilha de fornecedores, né, que é disponibilizada no curso. Isso é uma coisa que eu dou continuidade, então eu tenho essa planilha e eu vou adicionando os fornecedores que eu encontro nas feiras, nos eventos, que eu acho bacana, né? Então eu fui lá ontem, prospectei, me conectei com fornecedores, peguei um monte de folder, peguei cartões. Hoje pela manhã organizei tudo, coloquei os nomes dos fornecedores nessa planilha, os contatos, para quê? Para que os meus clientes, eles tenham um banco de dados também quando precisem. Então, Gabi, nós vamos fazer uma reforma, vamos comprar um equipamento. Eles me pedem ajuda e aí eu já tenho a planilha, já tenho como indicar, de repente a gente pode tentar orçar com esse fornecedor, aquele outro. Legal, viu? Que diferente rotina, hein? Já Já começou surpreendendo, porque muita gente, Gabi, acha que na consultoria vai entrar na consultoria e vai ficar todo dia dentro de uma cozinha ou dentro de uma produção, e não é nada disso, né? Tem muitas coisas que a gente acaba fazendo que são muito legais e que transformam o nosso dia a dia numa coisa dinâmica e não monótona. Isso aí. Aí, ao mesmo tempo, então, já aproveitei para fazer postagens, né, sobre isso, divulgar, né, o meu trabalho, a forma como eu trabalho. Então, já aproveitei para fazer isso. Outra coisa que eu fiz hoje foi a divulgação de que, a partir desta semana, né, eu recebi uma ótima notícia, porque desde o ano passado, dos meus sonhos era me cadastrar no Sebrae para poder atender pequenas e médias empresas pelo Sebrae, né? Porque muitos acabam escolhendo consultores do Sebrae por ter mais subsídio, descontos, né? E eu queria muito atender esse público também, esse nicho. E, felizmente, essa semana, então, saiu a notícia de que meu cadastro no Sebrae havia saído. Então, uma das coisas que eu fiz também foi fazer esse comunicado hoje, né? Bem feliz. Teve uma coisa com uma criança agora há pouco que tu estava fazendo. Isso aí. De tarde, fiz a parte de documentação, então tem planos de ação que estão em andamento nas empresas, tem a parte de documental mesmo, né? Manual de boas práticas, POPs. Então, quando eu tiro o dia para ficar em escritório, é isso, né? E agora eu estava falando com as gurias, né? Eu cheguei em cima do laço agora para o podcast, porque tinha aniversário, uma festinha de aniversário de uma prima minha e afilhada, 6 aninhos. Então, saí daqui, fui para a academia, voltei, me troquei, fui para essa janta e já voltei para o podcast. Coisa boa essa dinâmica, né, Gabi? Isso é muito Sim. Bom na consultoria, porque a gente consegue fazer as nossas coisas pessoais também. Quando que tu iria conseguir estar, né, no aniversário
quando estava trabalhando no CLT? Provavelmente tu não conseguiria, porque tu ia estar ali dentro daquele horário já pré-determinado. Isso é o mais legal da consultoria. Eu hoje, por exemplo, eu fui numa floricultura de tarde comprar umas plantas aqui para casa, no horáriozinho que eu determinei que eu ia fazer aquilo, e depois eu voltei e segui trabalhando com os clientes da consultoria. Então, a gente organiza e flexibiliza isso. Isso é muito bom. E para quem ainda não entende sobre como funciona o serviço da consultoria e como que é o dia a dia, fica se questionando, mas será que eu vou passar o dia inteiro no cliente? Será que eu vou passar o dia inteiro trabalhando no computador? E não, né? É muito variado. A gente faz várias atividades que, ao longo da semana, a gente vai se organizando para isso. Então, é bem bacana isso aí. ter essa flexibilidade de horários, né? Isso é incrível da consultoria. É algo que não tem com como certeza. Não, com certeza, né? A gente acaba muitas vezes se privando, né? Quando a gente está na CLT, em um trabalho, a gente acaba se privando de coisas na nossa vida, de ir para academia, de ir para um médico, né? E tanto que muitas vezes eu já falei que para mim esse é um dos maiores benefícios. Para nós também. Olha, não tem né? preço. Não tem trabalho e preço nenhum que pague poder fazer o que a gente quiser, né? Não, e a Gabi tá sempre fazendo várias coisas, né? Esses dias a gente se deu o luxo, eu, a Gabi e a Caterine, porque a Kate estava por aqui Era uma quinta, né, gurias? 3 da tarde nós estava bem bonitas, plenas, no Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E isso a consultoria de alimentos nos proporciona. Eu, por exemplo, ontem não estava muito bem, eu disse para a Kate não estava muito bem, hoje de manhã não fiz muita coisa, de tarde dei um treinamento, saí de lá com um monte de bolo de chocolate, inclusive, que tem outro que é benefício, que a gente come bastante. Depois fui no fisioterapeuta e agora estou aqui com vocês. E eu e a Kate também fizemos algumas reuniões. Então, gente, a consultoria, a gente fala o dia a dia da consultoria, mas nada mais é do que conseguir aproveitar o teu tempo. E a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E daqui a um pouco tu tem um filho, um cachorro, alguém para cuidar e tá aí preso a um trabalho que não te permite isso. Mas é verdade. Eu acho que a gente podia compartilhar, e, Gabi, tu podia começar como é o dia a dia dentro de um cliente. Daqui um pouco trazer um exemplo de algum cliente que tu já atendeu, daqui a pouco com ficha técnica, um treinamento, algum dia a dia na prática, assim, como que funciona. Tá. Então, eu vou começar, né, com os serviços individuais. Então, por exemplo, além da consultoria de impacto com acompanhamento semanal, quinzenal, né, muitas vezes o cliente ele precisa de algum auxílio. Então, eu estou com tal problema, eu preciso resolver, ou eu preciso de uma tabela nutricional, uma rotulagem. Então, isso é feito. Então, por exemplo, agora, né, com essa questão da atualização da legislação de rotulagem nutricional, a gente acaba, né, tendo bastante oportunidades nessa área. Então, como é que funciona? O cliente entra em contato para entender, né, como é que funciona o serviço, questões de valores, né? Eu faço a proposta, converso com ele, entendo o que ele está precisando ali, tá? Mas quantos produtos tu precisa fazer? Eu consigo te ajudar em algo mais? Né? Não, é só a rotulagem, ou daqui a pouco tu tá com algum outro problema, porque eu já peguei, por exemplo, clientes que diziam que precisavam de um serviço, mas na verdade eles precisavam de outros, né? Sempre assim. Eles acham que eles estão perdendo dinheiro, que eles precisam vender mais, quando na verdade eles precisam organizar o que eles estão vendendo. Não, deixa eu até dar um exemplo, assim, uma das minhas primeiras clientes de tabela nutricional e rotulagem, que hoje até uma amiga minha, né, a gente tá sempre juntas porque viramos parceiras, eu cliente dela e ela minha cliente. Ela entrou em contato comigo pedindo rotulagem, né, pedindo tabela nutricional, porque as que ela tinha estavam desatualizadas. Conversando com ela, por áudios, né, mesmo, fiquei trocando vários áudios com ela, ela foi me contando um pouquinho da história da empresa, as dificuldades que ela vinha passando, né, e ela tinha geleias que ela queria rotular, e ela também tinha marmitas. E eu disse para ela, não, então,
de acordo com as falas dela, eu vi que ela precisava de muito mais do que a rotulagem, né? Era só a rotulagem era uma parte importante, mas era só uma partezinha. E eu disse, não, então eu vou fazer a rotulagem para ti e eu vou te dar de bônus um diagnóstico geral ali da tua empresa, que é bem pequeno. Uhum. Fiz a rotulagem, no dia da entrega eu fui lá e conheci a empresa que fica na casa da mãe dela. E olha só que legal, dei algumas dicas. Ela tem alvará sanitário, ela mesma conseguiu já no ano passado sozinha. Então ela é uma pessoa muito cuidadosa. Só que eu perguntei para ela, você faz controle da temperatura? Ela trabalhava com marmitas congeladas também. Você faz o controle das temperaturas do teu freezer, da tua geladeira? Não, tem que fazer. Eu disse, olha, o ideal é que você faça, por mais que a vigilância sanitária não tenha cobrado, pode ter algum problema no teu equipamento, pode perder algum produto, né, ter perda financeira também, ou daqui a pouco não está congelando direito o produto, a pessoa que vai consumir acaba passando mal. E fui explicando. Não deu, assim, em 3 dias, ela me disse, ai, olha quem chegou. Tava o termômetro na casa dela. Legal. E ela me disse, agora tu só me ensina a usar. Daí eu expliquei, tu coloca lá, assim, sabe? E ela disse, não, muito obrigada, eu vou começar a fazer. E deu umas 2 semanas e ela me disse, sabe o que, Gabi? Porque quando eu fui lá, a gente identificou que tinha água no chão embaixo da geladeira dela, do freezer dela. Eu pedi o que estava acontecendo, se aquele equipamento precisava de alguma manutenção. Ela disse, eu não sei, acho que eu vou ter que chamar o pessoal para fazer uma manutenção, porque faz dias já que está escorrendo a água, a gente não sabe o que é. E era muito calor, alguns dias muito quentes. E depois que ela comprou o termômetro, deu 1 ou 2 semanas, assim, ela me mandou uma mensagem, Gabi, não acredito que eu não vou precisar gastar com manutenção do meu freezer. Daí eu, sério, por quê? Então, comecei a fazer a medição da temperatura do meu freezer e ele tava, tu me falou que era para estar em torno de menos 18. Só que ele tava menos 24. Então, eu acho que ele não estava dando conta, porque estava muito calor fora, acho que ele não estava dando conta. E ele estava forçando demais ali o motor e começou a fazer esse auto descongelamento. Aí eu baixei a temperatura, aumentei, no caso, um pouquinho a temperatura e deixei controlando ali para ficar no máximo menos 20 graus. E não é que parou de pingar. Então, coisas simples assim que tu ajuda uma pessoa, um cliente, né? E que muda, às vezes, a situação dele sem investimento praticamente nenhum, né? Ela economizou uma manutenção, comprou um termômetro de, sei lá, R$ 150 e economizou quanto, né, em manutenção, talvez ela fosse chamar alguém, daí a pessoa talvez ia lá, nem ia resolver o problema, né? Então, alguns exemplos assim, sabe? Então, eu sempre busco, quando a pessoa entra em contato comigo, entender ali no que eu posso ajudar ela para que ela cresça, né? Porque eu sempre entendo que a pessoa crescendo, a gente cresce também, né? Ela vai desejar o nosso bem, ela vai divulgar o nosso trabalho. Hoje ela é uma das minhas maiores divulgadoras, assim, do trabalho, apoiadoras. Então, eu já ajudei muito ela, a gente já foi para feiras juntas, mas ela também, né, tem me ajudado. Então, esses dias a gente está conversando com a ACI aqui de Carlos Barbosa para fazer um treinamento de um curso de boas práticas, né, para os manipuladores aqui da cidade. E a ACI, então, mandou, né, no nosso grupo dos empreendedores uma notícia, uma enquete, desculpa, uma enquete perguntando do interesse do pessoal por um curso desses. E deu uns 2 minutos que a moça lá da CI largou a enquete, ela botou assim: estou confirmadíssima, parabéns pela promoção do evento,
vocês arrasaram um treinamento super importante que é exigido por legislação e com uma profissional maravilhosa. Então, é assim, a gente se sente muito bem, né, quando a gente ajuda alguém, e acho que essa é uma das maiores recompensas da consultoria. Legal. Então, esse é um caso, né? Então, eu fiz a rotulagem, já fui lá, já conheci a empresa, já fiz um diagnóstico. Como é que é o diagnóstico? Verifica, né? Tanto questões de estrutura, questões de legislação, outras melhorias que eles podem fazer para estar aí reduzindo custos, reduzindo perdas, né? Porque muitas empresas têm bastante perdas, otimizando processos. Então, aí a gente consegue identificar algumas melhorias a serem feitas nas empresas, né? Legal. Deixa eu só conversar com o pessoal, antes de tu seguir o seguinte, muita gente está nos ouvindo e às vezes a gente acha que não tem conhecimento suficiente para ajudar alguém. Mas o que eu vou fazer lá no dia a dia? Eu vou chegar lá e não vou ter nada para contribuir. E tu trouxe um ótimo exemplo, a gente nem combinou, tá? Um ótimo exemplo sobre isso, de que o nosso pouco é muito para alguém. Às vezes, para nós, é só um termômetro, é só um controle de temperatura, é só uma orientação, mas para aquele cliente que nunca fez aquilo, que daqui a um pouco nem sabe daquilo, é muito. Então, o dia a dia da consultoria, ele é muito uma troca. Não é alguém que chega lá colocando regra, colocando ordem, assim, porque eu estudei e porque está na lei. Não, é uma troca. Olha, quem sabe tu faz isso para ver se melhora, para ver se vai ter resultado. Aí ele vai testar, a pessoa vai testar, vai funcionar, talvez não funcione, a pessoa vai te ensinar algo também e vai ter essa troca. Então, com certeza. E para mim, para a Kátia, é uma coisa que, assim, não tem preço na consultoria, a gente crescer junto com aquele negócio. E a gente sabe que nos outros não funciona assim, né, Kátia? A gente, na consultoria, a gente muito. Não, e outra coisa interessante desse exemplo da Gabi, é uma coisa que a gente fala muito, e a gente falou também na live de terça, se eu não me engano, que é sobre a gente se valorizar. Porque muita gente enxerga uma medição de temperatura como, é um dos itens da RDC que tem que ser cumprido e é isso. E acha que é só isso. Mas, na verdade, é muito mais. E quando a gente para enxergar com esta visão de, poxa, uma simples medição de temperatura evita um custo desnecessário para uma empresa, a gente começa a se valorizar também, porque a gente está dando uma informação extremamente relevante para uma pessoa. E não deixar isso, é só mais uma coisinha. Então, esse exemplo foi muito bom, Gabi, porque mostra tudo isso, que a gente pode ajudar com um simples conhecimento e que um simples conhecimento pode trazer um baita de um retorno, que muita gente não enxerga, que é a tal da transformação, que a gente fala muito dentro do domínio, né? É gerar essa transformação com simples atividades que a gente faz, com cada uma das atividades, na verdade, né? Sempre às vezes eu vejo assim que essa tão, que são pontos tão simples, que parecem tão simples às vezes, que aquilo que é mais simples muitas vezes ajuda mais do que o complexo, o que a gente tenta implementar, que é mirabolante e que daqui a pouco nem vai fazer diferença, ou ele nem vai querer fazer porque para ele é demais, né? Então, claro, tudo depende do nicho que a gente está atuando, então é uma coisa que a gente vai aprendendo ali no nosso dia a dia também, né? Deixa eu dar um exemplo. Hoje aconteceu uma coisa bem similar comigo. Eu fui dar um treinamento num sushi, que já são meus clientes há muito tempo, mas eles têm muita rotatividade, que geralmente sushi tem muita rotatividade. E eles não estão fazendo as atividades que tem que fazer, que tem que ser feitas, né? E eu disse, tá, gente, vamos fazer o seguinte. Olha que uma ideia simples. Vamos agora, a partir já de semana que vem, a gente vai começar a ter o fiscal da semana. Então, são 4 funcionários. Olha que boa ideia. São 4 funcionários e a gente vai ter o fiscal. Então, cada semana um é responsável por fiscalizar, né? O líder. Se as coisas estão sendo feitas. Se as etiquetas estão preenchidas, se a planilha está preenchida, se está limpo, se não teve desperdício, vai ter o fiscal da semana. Eles amaram a ideia. Cara, eles vão se sentir, né? Eles disseram assim, que ótimo, a gente vai ser uma latoia por uma semana. Então, tipo assim, né? Enfim. Então, às vezes, gente, é só um detalhezinho, é uma coisinha muito simples, só que não está funcionando da forma como está. E pode ser que isso não funcione também. Então, esse é um dos benefícios da consultoria. Juntos a gente vai testando com eles,
crescendo, desenvolvendo, não existe um padrão. Não existe assim, a Gabi fez isso, vai funcionar. A Latoya fez isso, a Caterine fez isso, vai funcionar. A consultoria, ela nos permite, no nosso dia a dia, entender a realidade daquele negócio. Então, eu disse para eles, vamos testar, vamos ver daqui 4 semanas como vai funcionar, mas eles adoraram a ideia. Por quê? Porque é uma forma deles mesmo se engajarem e eles executarem. Então, na consultoria, a gente tem muito disso, né? E às vezes quem está nos ouvindo, que não tem coragem de dar o primeiro passo, ou acha que ainda não está pronto, gente, ninguém está pronto. Por quê? Porque cada negócio é um negócio. Cada vez que tu atende um negócio novo, é tudo novo. A regra é a mesma, a lei é a mesma, mas as pessoas são diferentes, os processos são diferentes, e tu vai aprender junto com aquele negócio, né? Então, com certeza. E é um aprendizado constante, né? Isso é muito legal, porque a gente vai evoluindo num cliente, depois aquilo que a gente aprendeu naquele cliente, a gente já leva para outro cliente. De repente a gente pega mais uma ideia que já acontece em outro, leva para. Isso acontece muito, isso é muito bom. Muito que nem bom. Esse acontecido do freezer, eu jamais imaginei que podia acontecer isso. Mas a partir dali eu já foi uma coisa que eu aprendi. Ela me disse, bah, olha só, agora, se eu vou num outro cliente, eu vejo que está acontecendo isso, meço a temperatura, está muito baixa e está pingando, opa, isso já aconteceu antes. Então, a gente também vai aprendendo esses pequenos detalhes depois para aplicar, né? E a Latoya estava comentando sobre eles se sentirem importantes, se sentirem os fiscais, né? Enfim, quando a gente coloca a responsabilidade nas pessoas, quando a gente pede ajuda deles, é aí que o nosso trabalho começa a funcionar, né? Porque muitos consultores acabam impondo, né? É aquela coisa, não, porque tem que ser feito assim, porque tem que ser assado, porque isso está errado. E acabam sendo muitas vezes grosseiros, né? Com funcionários. E aí isso acaba desmotivando, né, as pessoas, acaba desmotivando a equipe e tu volta lá na próxima semana, ninguém fez nada, ninguém seguiu o que tu solicitou, porque eles vão fazer enquanto tu estiver ali, né? Porque eles não vão te respeitar, né? Não vão respeitar o teu trabalho. Agora, quando eles começam a ver valor, né? Eu acho que eu tô travando um pouquinho. Agora deu uma Deixa melhorada. eu ver. Agora melhorou bastante. Que Tá, agora. estranho. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, então pode ser que seja eu, gente. Parem, pode ser que seja. Tu também estava travada para mim. Então, Eu vou diminuir aqui a minha definição aqui um pouquinho. Tá. Mas eu acho que poderia ter sido eu, com certeza. Não, e deixa eu comentar uma coisa com o pessoal, tá? Quem é da nutrição e já teve a feliz ou infeliz experiência em um ano, não sei se feliz ou infeliz, para cada uma realidade, pode pensar assim, ai, mas é muito difícil eles se engajarem. É muito difícil porque eles só arrumam problema, porque os funcionários não querem saber nada com nada. Gente, a gente entende, a gente sabe dessa dor, porém, na consultoria, não é assim que funciona. Porque na consultoria, nós não estamos ali como funcionários, nós não estamos ali como chefe, como líder deles. Nós estamos ali como parceiros para fazer aquilo acontecer. Então, é mais fácil trazer ele para o nosso lado. E quando a gente fala de um curso do método, é muito para isso, para mostrar que nós somos parceiros para o resultado acontecer. Então, o relacionamento ele se torna mais leve, não se torna aquela coisa pesada. Hoje, quando eu fiz isso, que eu dei o exemplo, eu disse para eles, o que vocês acham? Vocês acham que vai ser bom para vocês? Eles super toparam. Eu disse, eu posso contar com vocês? Eu posso chegar aqui semana que vem e falar com o fiscal e vai estar funcionando? E todo mundo, sim, vamos... Então, gente, vocês trazem eles para o lado de vocês, ao contrário de daqui um pouco de um trabalho CLT. E eu falo isso porque a gente sabe que tem muita gente traumatizada com colaboradores, tá? Tem muita gente que... Tanto que eu era uma, né? Ah, é verdade, tu era uma, é verdade. Tanto que eu já tinha passado por experiência trabalhando com outra profissional da área que era dessa forma, né? Então, era trabalhando com agressividade muitas vezes, enfim.
E era muito difícil, tanto que eu queria desistir da área da consultoria, porque não era o meu perfil, eu não queria ir lá gritar com alguém, eu não queria fazer alguém se sentir mal, eu não queria me sentir mal também quando eu entrasse nos lugares, porque eu entrava no lugar e eu via que as pessoas não gostavam, e hoje eu chego nos lugares, ninguém fica, ai, que saco, ela veio, sabe? É outra recepção, porque eles gostam, sabe? Um outro exemplo, né? Eu estava falei ali um pouquinho sobre a rotulagem, diagnóstico, né? Um outro exemplo é uma consultoria de impacto que eu realizo em um restaurante. Eles têm tanto almoço, buffet, quanto noite. Então, na noite, eles servem pizzas, pratos à la carte, porções, assim, é uma infinidade de coisas. Ele também me contratou, ele queria ficha técnica, tanto que o contrato foi de ficha técnica. E eu cheguei lá e conversei, eu disse, olha, tem tal e tal ponto. Não pode me passar as melhorias que a gente vai fazendo, a gente dá uma segurada nas fichas técnicas e a gente vai fazendo o que precisa ser feito. Então, fiz diagnóstico, fiz treinamento, né? Então, eu vi que eles estavam precisando aprender como organizar ali a mesa de trabalho. Já ajudei ele na rotina. Tem que fazer um treinamento para todos, até para eles me conhecerem, entenderem o porquê que eu estou cobrando as coisas. Fizemos o treinamento. Né? Nas outras visitas, quando eu vou lá para acompanhar a execução do serviço, para anotar a receita, né? E elaborar as fichas técnicas, eu já aproveito para olhar o todo. Então, para conversar com o funcionário, para entender o que está acontecendo, para olhar o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, esses dias eu vi que na hora do almoço, acho que umas 2 horas antes, começaram a fechar pastel. E as meninas se matando para fechar o pastel com o garfo. Coitadas. E, gente, era duas gurias. Cada coisa. Elas ficaram, acho, 1 hora. Duas pessoas, 1 hora fechando o pastel. E, gente, é um buffet, olha quantas outras coisas tem, né? Então, tu imagina. E aí eu comentei com elas, assim, eu perguntei, tá, vocês já pensaram aqueles fechadorzinhos, assim, que é só uma carretilhazinha para não precisar ficar apertando tanto? Ai, ajudaria bastante a gente. Então, deixa para mim. Fui lá, conversei com o dono. Ai, já pensou, não sei o quê? Deve estar o quê, gente? Uns R$10, o negocinho. Aí eu disse, olha, elas estão lá faz 2 horas já, fechando o pastel. Então, quase se matando, elas vão ter tendinite, coitadas. E é muito legal, Gabi. Isso daí, tu ajuda os dois lados. Tu vai lá e tu ajuda as gurias da cozinha, mostrando para elas que tu tá te importando, que elas estão há 2 horas lá, daqui a pouco já doendo o braço, e tu tá ajudando o dono, o negócio, porque se elas fizerem em menos tempo, elas conseguem fazer mais coisas. Consequentemente, dá mais resultado, dá mais lucro para o negócio. Então, essa vai trazer coisas positivas para ambos os lados, e não só reclamar do funcionário, não, ajudar ele e ajudar o negócio também. E ele mesmo me disse, ele disse, sério que elas estão levando tanto tempo? Ele disse, meu Deus, eu não sabia. Aí eu disse, sim, um horror. Cheguei na outra visita, elas estavam com a carretilhazinha, já me mostraram. Então, assim, é cada coisinha que tu fala. Aí estavam lá espremendo limão em cima da carne, né, para temperar o peixe. Aí a moça olhou para mim assim, sabe o que seria legal? Esses dias eu vi, tem uns espremedores que tu aperta assim. Eu disse, olha, eu nunca vi. Eu vou procurar aqui na internet. Eu procurei no meu celular, mostrei assim que tu quer. Isso, também, 2, 3 pila, né? Disse, vamos pedir. Pedimos, estava lá o espremedor, sabe? Elas ficam super felizes. Outra questão, padronizamos os pratos, padronizamos porções, padronizamos pizza, né? E a padronização, como é que eu faço? Acompanho ali a receita, né, para as fichas técnicas. Então, como é que funciona, tá? Eu chego lá, vou fazendo esse acompanhamento, vou observando o que vai acontecendo,
para melhorar esses outros pontos, né, que não são diretamente ali no alimento, muitas vezes. E aí a gente começa, tá, vamos ver aqui, como é que a gente pode padronizar? Vocês trabalham melhor com balança, tem lugar que já tem balança, né? Então, preferem balança, preferem medidor? Ah, não, balança acho que vai ser ruim, porque a gente só tem uma, tá? Então vamos pro medidor. Vocês acham que se a gente botar uma dessa porção vai ficar que nem vocês fazem sempre? Aí a gente olha, não, fica muito. Então, elas vão me ajudando a decidir qual é a quantidade certa, porque isso é uma coisa que eu vejo que eles têm muita insegurança quando a gente começa a trabalhar lá, no lugar. Tá, e aí, quanto que eu boto? Aí eu digo, não precisa mudar? Se bota quanto tu geralmente bota, daí a gente vê se tá demais ou se pode pôr mais, a gente olha. Não, tá bom assim, então beleza, vamos padronizar assim, né? Então, sempre reforçando, não tô aqui para mudar o que vocês fazem, porque vocês podem estar fazendo direitinho, só que daqui a pouco vocês não estão aqui, o fulano faz diferente. Ou então vocês acabam se confundindo, esquecem alguma coisa e aí sai diferente, e aí algum cliente reclama. Mas eu não quero mudar, vocês que me ensinam, vocês que sabem fazer essa comida, não eu. Eu não sei montar essa pizza, monta que a gente vai padronizar do jeito que tu monta. E aí a gente vai vendo, não, realmente isso aqui tá, né, tá um pouquinho recheio, vamos botar um pouquinho mais, tá, beleza. Não, esse aqui ficou muito recheio, então vamos padronizar um pouquinho menos, mas nunca dizendo para eles que tá errado, porque, cara, eles já fazem assim, já tá dando certo, sabe? Pode ser que tenha alguma reclamação ou outra, mas eles sabem cozinhar, eles sabem fazer o negócio, talvez precise aprimorar, né? Então, valorizar, assim, eu acho bem importante. E é por isso que tu tem resultado, Gabi. É por isso, gente, não tem segredo a consultoria de alimentos na prática, no dia a dia. O consultor de alimentos ele tem resultado por N situações, e uma delas, que é muito forte, é esse ponto da Gabi, essa humildade de entender que a consultoria de alimentos é uma troca. A nossa troca técnica, que é importante, e a troca do operacional, do braçal, da mão na massa que eles têm. Eles são experts em fazer pizza, em fazer pastel, em fazer comida. Eles dão de 10 a 0 em nós. Nós somos experts na parte da consultoria. E quando o consultor de alimentos ele entende no dia a dia que é uma união disso, e não eu estou aqui, tu tem que fazer porque é lei, porque tu tá errado isso, tá errado aquilo, começa a funcionar. E é importante a gente ter isso em mente, porque muitos consultores chegam para nós e dizem assim, Gabi, eu fui lá no lugar e tinha um monte de coisa errada. Meu Deus, eu cheguei lá, estava tudo errado, estavam sem touca, estavam sem aquilo. Gente, todo negócio de alimentação tem muita coisa errada. Só que um consultor, o nosso papel é intensificar o que é muito bom, valorizar o que é muito bom e aos poucos ir ajustando o que não é tão bom. E assim o dia a dia vai se tornando algo mais leve, porque não vai ser resolvido de um dia para a noite. Se engana quem acha que vai chegar no negócio em um mês vai resolver. Não vai. Mas conforme tu vai conquistando aquele funcionário, como é o caso da Gabi, tu vai conquistando ele e o dono, porque tu está trazendo resultado para os dois, como a Kate falou, tu vai tendo resultado na consultoria. O problema é que a gente acha que sabe tudo, porque somos consultores, formados, pós-graduados e bababá, e a gente quer chegar lá e impor o nosso conhecimento. Mas nada mais é do que uma troca de quem sabe muito sobre uma coisa que a gente não sabe nada, né? Então, por isso que funciona, Gabi. É isso aí. E sabe que funciona mesmo, porque um dos meus maiores medos é que não funcionasse, sabe? Quando, por exemplo, ficha técnica, né? Aprendi a fazer no curso com vocês. E eu nunca tinha feito na prática. Aprendi com as aulas, com o meu notebook na cozinha, testando aqui mesmo, fazendo a minha comida e botando, medindo e botando na ficha técnica para ver se funcionava. E tirando minhas dúvidas. E quando a gente vai fazer em um cliente, a primeira vez a gente fica muito inseguro, né? Será que isso vai funcionar? Será que vai ter algum resultado, né? E esses dias conversando, né, com o dono desse restaurante, a gente já fez, eu acho que já foi mais de 150 fichas técnicas. Assim. Nossa, é bastante. Muita coisa já foi feita, assim.
Só que a gente deu uma parada, né, no pessoal da noite, porque ia trocar a cozinheira do dia. Então a gente focou mais para fazer a parte do dia. Mas eu tinha feito umas 4 vezes já de noite, assim. E já tinha feito toda a padronização das pizzas. Acho que foi mais de 4, 5 vezes. A gente já tinha feito a padronização de todas as pizzas e de algumas porções. Gente, a mulher, ela fica super feliz quando ela me vê. E, tipo, no início ela dizia, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu disse, tu vai, imagina. A gente vai decidir isso aqui junto e tal. E daí, quando veio os medidores, não, gente, foi assim, porque primeiro eu levei os meus medidores da Tupperware. Eu tenho os medidores, aquele rosinha da Tupperware. Uhum. E ela, gente, a gente também quer uns medidores assim. Eu disse, não, vocês vão ter. Eu disse, vocês vão ter, só que para eu convencer o teu chefe de comprar, tu tem que garantir que tu vai usar, né? Porque senão ele vai tirar meu couro. E aí foi, né? Elas ganharam os medidores, começaram a fazer, eu fui acompanhando em cada visita, enquanto não foi assim, eu disse para elas, não precisa ser do dia para a noite. Então, toda visita que eu ia, eu dizia, vamos fazer algumas pizzas com os medidores, vamos fazer algumas com isso. E nessa última visita mesmo, eu perguntei, tá, e à noite, como é que tá? As gurias estão tão bem? Aí ele disse, Gabi, muito show, assim, ele disse, ela tá usando, e ele disse, não, ela não fica o tempo inteiro olhando a receita, enfim, porque já decorou, mas eu disse, não, nem precisa, né? Só que ele disse, ela tá usando os medidores e dá para ver que tá. Não preciso nem ir na cozinha, porque antes a gente via que, principalmente nas porções, que vai carne, queijo, coisas que é super, tem um valor super agregado, né? Caro, proteína, né? Uma hora vinha um monte, outra hora vinha pouco. Eles tinham reclamação, às vezes, na tela entrega, bah, eu recebi aqui pouca carne, pouco queijo. Ele disse, eu não tinha nem como justificar para a pessoa, não, essa é a minha quantidade certa, porque na outra vez eu tinha recebido mais. E ele disse, agora dá para ver que as porções saem exatamente a mesma quantidade de cada coisa. Então assim, muitas vezes é pouquinha coisa, mas vai mudando aos poucos a realidade ali, né, o todo. E é muito, muito gratificante isso, sabe? A gente vê que faz a diferença, né, para as pessoas. Faz, com E ao certeza. mesmo tempo que a gente não está impondo, né, que a gente está fazendo elas se sentirem bem, porque eu tenho pavor, assim, eu acho que ninguém no mundo nasceu para fazer mal para alguém, para ir lá e humilhar alguém, fazer a pessoa se sentir mal, sabe? Então, o meu sonho era conseguir trabalhar ajudando as empresas e tendo essa parceria, sabe? Que fizessem porque entendem a importância e não porque eu estou impondo. Isso é muito legal, Gabi. Com certeza. E eu quero comentar duas coisas. Primeiro é que tem muita gente que talvez não entenda o porquê que é tão vantajoso para uma empresa fazer uma ficha técnica, fazer essa padronização que a Gabi está falando, né? E, gente, isso é essencial, porque uma pizzaria que não sabe quanto que custa uma pizza de carne, ou de calabresa, ou de frango, não sabe quanto que tem de lucro em cada pizza, ou seja, trabalha no escuro. E também a questão do cliente, que tu falou muito bem, Gabi. Às vezes o cliente recebe com uma quantidade de queijo, outra vez outra quantidade, e aí o cliente não fideliza e não compra mais. Então, o nosso trabalho, falando especificamente da ficha técnica, traz uma transformação gigantesca para o negócio. Gigantesca. E talvez para muita gente a ficha técnica seja só lá um documento que aprendeu na faculdade que tem que ter, é algo normal de ter no restaurante, mas não entende o porquê disso. Então, é muito importante esse serviço, gente. Quem ainda não faz, nunca fez porque tem receio, tem que fazer pela primeira vez, porque vai gerar uma transformação enorme, enorme mesmo. E a outra coisa que eu queria comentar é que, eu não sei se você percebe, Latoya, mas a Gabi me lembra muito a gente no início. Uhum. Muito. Por quê?
A gente já atendeu muitos negócios, 10 anos de consultoria, estamos completando esse ano, e nós temos amizades que nós fizemos com clientes desde o início, que se permanecem até hoje. Pessoas, inclusive, que nem são mais clientes, mas que a gente encontra para tomar um café, para conversar. E a gente fica muito, muito feliz em ver que tu pegou essa essência, Gabi. Porque é isso que faz um consultor de alimentos de impacto ter resultado, não só pelo faturamento, mas por conseguir levar uma vida leve, assim como está levando, ajudando as pessoas. E isso nos deixa muito felizes, de verdade, porque essa é a essência que faz a diferença. E é muito além, Gabi, de aplicar uma ficha técnica. É muito além de controlar a temperatura. É tu genuinamente querer que aquele negócio tenha resultado. É aquela coisa do fundo do coração que a gente fala. E tu nos lembra muito isso, porque quando a gente iniciou na consultoria, é claro que o intuito sempre preciso pagar as contas, preciso ganhar disso. É claro que a gente tem esse intuito. Mas quando a gente iniciou, o nosso intuito maior era justamente esse, ajudar o maior número de empresas. E nós fazia isso genuinamente, ainda fazemos, né? Genuinamente. Então, hoje a gente vai em casamentos, em batizados. Eu até tenho que me cuidar, porque senão eu tô em todas, porque eu já sou esse jeitinho, eu tô em todos, casamento, batizado, um aninho, todo mundo, entendeu? Aí, às vezes, eu não vou mais lá, as pessoas mandam, vem aqui tomar uma cerveja, tomar um shopping. Então, isso a gente preza desde o início, talvez por causa desse nosso jeito, mas essa é uma essência que a gente gostaria muito que muitos profissionais de alimentos levassem para a sua vida, porque assim a consultoria não se torna aquela coisa rígida, aquela coisa pesada que eu tenho que ir lá cobrar o funcionário. Hoje eu tive nessa empresa para dar um treinamento e tinha uma funcionária nova que já era antiga nessa empresa e que veio desse outro local. E daí eu disse, ué, Andri, o que tu anda fazendo aqui? Eu ainda brinquei, né? Os vivos sempre retornam, né? Eu brinquei com ela. E ela disse assim, olha, eu estava em outro restaurante, tinha uma consultora de alimentos lá que não dava para aguentar. A gente se esforçava o máximo, a gente fazia o máximo e estava sempre ruim. Sempre ruim e nos ameaçava que a vigilância sanitária ia lá e eu não aguentava mais. Então, essa essência de tratar o colaborador como teu parceiro, de entender que cada coisa tem o seu momento. Tu mesmo falou do exemplo da pizza, né? Tu disse assim, vamos no teu tempo, vamos fazendo aos poucos. Então, essa essência é algo que vem do coração, que é genuíno nosso. E que tomara que as pessoas que estão nos assistindo peguem isso, porque isso é o que vira a chave da nossa vida. Claro que ele precisa ter a legislação aplicada, precisa estar correto, precisa estar adequado, claro que sim, né, gente? Mas isso não precisa ser pesado. O nosso dia a dia na consultoria não precisa ser algo como a gente aprendeu na faculdade até agora. Ou como, por exemplo, a Gabi teve experiência com o chefe, ou como a gente viu as pessoas falando. Não, gente. É uma troca, como a gente conversou. Então, por isso que dá resultado, né? E a gente fica muito feliz. E uma coisa que eu estava pensando sobre a questão da ficha técnica, que tu estava falando, e a ficha técnica, além disso tudo, além de contribuir para o lucro, para tudo isso, fazendo esse acompanhamento, tu consegue ver se as gurias estão fazendo certo, estão fazendo errado, se o layout está adequado, se elas precisam de um equipamento novo. Esses dias eu fui fazer uma ficha técnica, querida senhorinha, foi fazer uma ficha técnica e ela muito dedicada lá, enfim, empolgada, e a filha dela disse assim, eu não sei o que acontece, porque as geleias mofam tudo, e as paredes tudo mofado. Eu não estava lá para verificar se a parede estava mofada, mas é junto, é no pacote todo. Não tem como eu ver aquela parede mofada e não falar para aquela pessoa. Então, com apenas um serviço, por exemplo, a gente consegue avaliar um negócio de uma maneira e um consultor de impacto, ele entrega isso. Ele não vai falar assim, eu não fui contratado para isso, eu não vou fazer. Não. Por quê? Porque, finalmente, a gente quer que aquele negócio tenha resultado. E é isso que tu faz, é isso que eu e a Caterine a gente faz, é isso que há muitos anos, é isso que a gente gostaria que os alunos fizessem, entendesse que algo genuíno para que ele tenha resultado. Quando a gente entende isso, gente, muda o jogo, muda a vida. Porque a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai entregar o nosso melhor e acho que ele vai notar aquilo, né? E se ele é uma pessoa que para ser o nosso cliente, que vai valorizar isso. Talvez tenham aqueles que não vão valorizar, que não querem isso, que
querem preço, enfim, e eu acho que tudo bem, sabe? Existe cliente para todo mundo. Vai ter aquele que quer o mais barato, vai ter aquele que quer aquela pessoa que vai lá xingar o funcionário dele para ele não precisar, né? Porque eu imagino que muitos pensem assim, melhor eu pago ela para ela ir ali xingar meus funcionários, eu não me sujo com eles, eu sou querido, deixa ela ali xingando ele e eu tô aqui tomando meu chimarrão no escritório. E talvez tenham esses, mas esses não são os para mim, sabe? Eu acho que quando a gente vai fazendo com amor, vai fazendo com dedicação, vai fazendo porque a gente quer ver o crescimento do cliente, a gente vai atrair aqueles clientes que também querem isso para a gente, que veem o nosso esforço, que notam, que entendem que a gente está dando o nosso melhor e que desejam também o nosso sucesso, sabe? Então, uma das coisas, né, que eu mais sentia também falta em não atuar mais na CLT era a falta de ter colegas de trabalho, né? Porque tu precisa dessa troca, tu precisa conversar com alguém, tu precisa ter uma amizade, né? E quando tu não tem essa conexão com o cliente, tu não tem essa conexão boa com o funcionário dele que está ali, isso falta. Imagina todos os dias tu se sentir sozinha e sentir que as pessoas não querem que tu esteja ali. Então, assim, quando tu vai lá com amor, com dedicação, tu tá fazendo o teu trabalho, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida, sabe, de que a consultoria hoje, né? Não tenho nenhuma dúvida de que a consultoria é o que eu queria para minha vida. Legal. E justamente por isso, sabe? Por essa conexão com as pessoas, por estar vendo que a gente pode ajudar muita gente, por ter visto que a gente pode ajudar, inclusive, os pequenos, né? Né, um tempo atrás, ano passado, também nos primeiros meses, uma moça me chamou que ouviu falar do meu trabalho, ouviu uma pessoa, né, que estava ajudando ela na parte financeira, disse que viu o meu Insta e tal, e ela precisava de alguém para ajudar porque ela estava começando a fazer biscoitos e a validade dela, ela queria vender em lojas, mas a validade estava muito baixa, 20 dias, 30 dias, ela precisava pelo menos 3 meses. E se eu trabalhava com a parte de conservantes. E aí eu disse, meu Deus, e agora, né? Então, fui atrás das informações, conversei com as profs, conversei com colegas, como eu podia ajudar nessa pessoa. E conversando com ela, fui lá também, né? Porque o que acontece? Aí a pessoa me manda uma mensagem, eu vou conversando, tá, não, vamos aí. Aí fui lá, conheci o produto dela, a gente comeu um pouquinho do produto, ela me contou toda a história, era no porão da casa dela. E aí ela me disse, eu preciso da validade, mas ela também precisava muito de outras coisas. Ela vai precisar de alvará para poder colocar em pontos de venda, ela vai precisar de outras coisas. Então eu disse para ela, não adianta eu só fazer para ti a questão da validade, quem sabe vamos fazer essas outras coisinhas também, né? E fui lá, acompanhei, fiz o diagnóstico completo, passei para ela muitas questões. Aí a gente fez, né, o ajuste, então eu acompanhei a produção dela. Aí eu percebi que era tudo muito limpo, era tudo muito cuidado, a matéria-prima também bem cuidada, era uma pessoa caprichosa mesmo. Só que o biscoito dela não era embalado a vácuo. A vácuo não era selado. E por não ser selado, por amarrar só com uma fitinha, ele acabava murchando, acabava ficando úmido, né? Acabava mofando, ficava com ranço, né? Com gosto de ranço. E esse era o problema. Ela comprou uma seladora de 100 e poucos reais e resolveu o problema. Veja só. E agora tá super... Tá vendendo um monte. Tá vendendo horrores.
que não dá conta, Olha só. né? E estamos ainda fazendo. Aí eu vou ajudando ela. Então, agora estamos terminando o manual de boas práticas. Ela vai chamar a vigilância e vou ajudar. Então, eu tenho certeza que é uma pessoa que eu estou ajudando que vai fazer um super sucesso. Ah, daí também, né? Não consigo não fazer amizade, coisa. Então. Quando vê, tá na casa da pessoa, tomando mate. Não, essa. Ai, deixa eu contar. Eu acho que A a Gabi é Latoya igual e a nós. Caterine A sabem, Gabi é porque eu igual nós. contei. É. A Caterine e a Latoya acho que vão lembrar da história. Essa cliente, né? Quando eu fui fechar com ela, eu fui lá, conheci o lugar dela, né? Montei a proposta e eu disse assim: Fulana, eu preciso te apresentar a proposta. A gente pode marcar um dia? Sim, eu posso ir no teu escritório. E eu tenho um escritório aqui em casa, né? É meu quarto de visitas, barra escritório, barra lavanderia, Barra é tudo aqui, né? E, meu Deus, como é que eu vou dizer para ela? Não, não vem aqui porque o meu escritório é em casa. Aí eu pensei, quer saber? vou Uma dizer. pessoa, Lá. eu fui na casa, a fábrica dela é na casa dela, ela me Bom, mostrou a casa dela, me mostrou a fábrica dela, que é na casa dela, em nenhum momento ela sentiu vergonha disso. Chamei, eu disse, olha, eu disse, o meu escritório é em casa, vou ficar bem feliz de te receber com um cafezinho, se tu quiser vir aqui. Ai, claro, vou levar uns biscoitos. Olha só, já fez um chá da tarde. Recebi ela aqui, um cafezinho. Tava frio aquele dia, tava muito frio, e meu escritório não tem ar-condicionado. Mas na cozinha eu tenho, na sala e cozinha eu tenho. E aí eu disse pra ela, eu ia te receber no meu escritório, eu vou te mostrar ele, mostrei. Aí eu disse, mas vamos fazer aqui na cozinha a reunião, porque tá muito frio ali dentro. Fiquei eu e ela ali conversando na cozinha, né, aquela coisa. Descobrimos que ela namorava o menino ao mesmo tempo que eu, descobri que ela ia casar. Aí chegou o Felipe, aí já foi envolvido na conversa também. Quando é que vocês vão casar? E um monte de coisa assim. E ela fechou, né? Daí, quando eu falei até para a Latoya e para a Caterina, elas disseram: como é que não ia fechar desse jeito? gente, isso é conexão pura, que é o que a gente fala no curso o tempo inteiro, se conectar com a pessoa. Imagina, a pessoa já até convidou a Gabi para o casamento, não vai fechar a proposta. E aí, no Natal, e eu super torço, sabe? Olha, atendi uma das primeiras clientes foi essa que virou minha amiga ali das geleias, né? Que eu fiz a rotulagem. Até hoje compro geleia, dou prioridade para comprar. Vou comprar um presentinho, compro ali dela. Fiz esse dos biscoitos, final do ano. Dei biscoitos para os meus clientes, comprei dela. Legal. Felipe comprou, eles compraram para o pessoal na Tramontina, para o escritório. Compraram 50 sacolinhas de biscoito também dela. Então, assim, eu sempre tento ajudar, né, nessa questão, para que eles consigam ter aquele empurrão inicial. Depois, beleza, eles vão, sabe? Mas aquele empurrão inicial eu preciso, parece, porque eu acho que quando a gente está começando, a gente precisa disso, né? Assim como a gente, como consultor, precisa de alguém que indique a gente, precisa de alguém que pegue na nossa mão e diga, tu vai conseguir, essas pessoas também precisam, né? E eu gostei tanto de atender esse nicho, assim, esse nicho de pequenas empresas, assim. Agora estou ajudando uma outra também que é bem pequenininha, que também está começando. Vou fazer um treinamento de boas práticas semana que vem, vai ser aqui em casa, na minha sala. Vou reproduzir na TV, porque é só ela, filha dela. Aí. Vê, né? Quem quer dá um jeito, Gabi. Olha só. Só isso que eu penso. Quem quer dá um jeito. Eu vou dar um treinamento em casa. Tu, por favor, nos mande essas fotos para a gente ver. Eu vou, com certeza. Já está todo o material prontinho. Legal. E sabe, e ela ficou super feliz quando eu convidei também. Aí ela tem uma filha pequena que deve ter uns 10 anos a filha. Só que ela vai lá para ajudar de vez em quando, assim, né? Ou ficar sentadinha, enfim.
Eu disse assim, traz a tua filha pequena também. Eu disse, vai ser um treinamento, mas não vou ficar só ali na teoria, a gente vai trocar umas ideias, de repente traz ela, vai ter um cafezinho. Ai, com certeza, vou levar com os coraçõezinhos, então. Muito bom. Legal, então... Isso é a consultoria de impacto, né? A verdadeira consultoria de impacto é isso. É tu te importar, é tu fazer além daquilo que é o básico. A gente fala tanto isso, gente. E quando a gente consegue chegar nesse nível, o trabalho deixa de ser pesado. A gente pode sim estar cansadas fisicamente, tá? Exaustas, sim, mas não é aquele peso de estar trabalhando todo dia numa CLT que ninguém te valoriza, é diferente. É prazeroso trabalhar, né? E isso gira a chave de uma maneira na nossa vida que não tem mais volta. Não tem como voltar. Porque a gente está trabalhando, está fazendo bem para outras pessoas, ajudando outras pessoas. Isso é incrível. Incrível. Não tem. Quem não sentiu isso ainda, tem que sentir, gente. E aí, Verdade. a realidade da Gabi, o pessoal colocando, né? Ah, é muito bom, um ajudando o outro, um ótimo exemplo. Isso é quando a gente fala muito isso no curso, que a gente tem que se preocupar muito mais em se conectar com a pessoa, entregar o nosso melhor, do que com preocupações como, eu preciso ter um site, eu preciso alugar uma sala e ter um super escritório, eu preciso investir, ter um monte de coisa. Não. No primeiro momento, o que a gente precisa é se conectar com as pessoas, é ser humano com as pessoas, é entender que aquele dono de negócio, como os exemplos que a Gabi trouxe, gente, é uma mãe que faz produto em casa, que está tentando fazer o negócio decolar, que precisa de ajuda, que precisa de apoio, que às vezes é uma palavra amiga, é alguém que seja que entenda ela, que tenha empatia. Então, esse nosso lado humano a gente precisa utilizar na consultoria. E às vezes a gente perde, a gente esquece, a gente se torna rígido, a gente se torna aquele consultor que, sabe, que cobra, que exige, e quando na verdade é só uma pessoa comum, como nós, precisando de um apoio, precisando de alguém para conversar. E é um desafio, o Marcelo botou, esse é desafiador, mas o que a gente tem que lembrar é que é uma pessoa como nós, que está ali do outro lado, que está vendendo comida, que está fazendo um brownie, que está fazendo uma pizza, que está fazendo uma marmita, e tem nós que estamos fazendo consultoria. São duas pessoas iguais. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. A diferença é que a gente está sendo humano. E quando a gente é humano, a gente se conecta com o outro lado. E a consultoria de alimentos, ela tem essa possibilidade, sabe? Então, é disruptivo? É desafiador? Mas se a gente lembrar que é uma pessoinha que está ali, cheia de problema, que tem filho, que tem marido, que tem os desafios dela, assim como nós, isso torna o negócio mais leve. E às vezes a gente acha que, nossa, é um dono de um negócio, meu Deus, eu tenho que ser super formal, eu tenho que ser assim, assim, assado. E tudo que ele quer é alguém para apoiar ele, para ajudar ele. Então, quando a gente fala que te vê, que a gente se vê em ti e te vê em nós e vice-versa, é porque nós fomos assim desde o início. E isso nos ajudou muito. E essa é a essência do consultor de impacto, Gabi. Tu vai voar cada vez mais alto, sem dom. Ai, tomara. Torço muito por isso. Olha, não temos dúvida disso. Porque quando a gente entende a essência, que é pessoas lidando com pessoas, que não somos melhores e nem piores, somos iguais, cada um com seus desafios, a consultoria se torna mais leve. E tu falou uma coisa aqui, que daí teve uma pergunta que é interessante a gente falar. Tu falou assim... falando se tem dúvidas, porque eu não enxergo. Sim, vamos falar. Que tu falou uma coisa assim, ó, sempre vai ter aquele dono do negócio que não vai querer o nosso trabalho. Sempre vai ter aquele dono que vai querer aquela pessoa, aquele consultor padrão, chato, que vem ali, cobra, tem que fazer as boas práticas, sempre vai ter. Sempre vai ter o que vai achar caro, sempre vai ter. Alguém perguntou aqui se a gente já ouviu que é muito caro. Gente, todos os dias a gente ouve que é muito caro. Todos os dias tem algum dono de negócio dizendo que não quer e etc. Todos os dias tem. Mas todos os dias tem alguém como os exemplos da Gabi. Um empresário, uma empresária precisando de ajuda, de apoio, um ombro amigo, um braço direito precisando de nós. Então, tem os dois.
Só que a gente tem que se apegar em quem? No que dá valor para o nosso trabalho. Exato. O problema é que a gente se apega muito ao não. Agora há pouco nós estávamos numa mentoria, eu e a Kate, e a gente às vezes se apega muito no não que a gente ouviu. Eu falei com o cliente, ele disse que é muito caro. Eu fui tentar prospectar e abordar, ele disse que não quer. Ok, show. Vai ter essa pessoa que não quer, mas vai ter essa pessoa que a Gabi está falando, que está só te esperando, precisando de ajuda. E essa questão, né, agora que tu trouxe essa parte de abordagem, de prospecção, fechamento, enfim, essa questão também, eu acho que quando a gente se coloca como pessoa falando diretamente para outra pessoa que é normal, né, também a gente perde o medo, porque quando a gente coloca, é o dono do restaurante, é o dono da empresa, meu Deus, o que eu vou lá oferecer para ele? Cara, daí tu começa a conversar com ele e ele tem as mesmas dores que tu. Muitas vezes ele tá reclamando do faturamento, ele tá reclamando, né, que nem tu disse, daqui a pouco ele tem as dificuldades dele, tá com alguma doença, tem 1 milhão de coisas. E aí tu começa a conversar, e aí mesmo durante a consultoria, assim, durante as visitas, a gente, conversando, a gente enxerga, cara, eles são só pessoas normais, por que eu fiquei com medo de abordar essa pessoa, né? Não tem por que eu ter tido medo de abordar essa pessoa lá no início. Ela só é uma pessoa mesmo, né? E ela estava precisando da minha ajuda. E a gente não está empurrando algo que ela não precisa, né? Então a gente tem que normalizar isso, sabe? Porque quando a gente para de colocar essa divisão entre nós e os donos dos negócios, isso também ajuda, né? Com certeza. É que isso está aqui, né, Gabi? Que a gente fala muito no curso também, tá? Em a gente se enxergar como capazes de ajudar um dono de um negócio, porque nós somos. E enquanto a gente não se enxergar como uma consultora, um consultor que entrega resultado, a gente não passa essa confiança. Querendo ou não, a gente pode falar, verbalizar, mas a confiança não transparece, porque a gente não confia na gente. Então, mudar nossa mentalidade é a primeira chave que a gente tem que girar, senão a gente não muda o restante, né? E isso tudo. Se a gente não acredita em nós mesmos, por que alguém vai acreditar, né? Imagina, exato. Não tem como, gente, não tem como. Olha só um exemplo que aconteceu comigo com a Kátia essa semana, tá? Que vocês todos acham que a gente só ouve sim, né, Kátia? Só sim. Acha que a gente só ouve sim, mas a gente também ouve não, tá? E essa semana foi muito engraçada, aconteceu um negócio muito engraçado, eu e a Kátia dava risada. Um cara nos ligou, um senhor me ligou, e eu tava dirigindo. Tava em Gramado, tava saindo de Gramado. E ele me ligou, e ele começou a xingar muito a Anvisa. Ele não falou oi, ele não se apresentou, ele não falou nada, ele começou a xingar a Anvisa. E eu, Jesus amado, mas quem é essa pessoa? E eu dirigindo, atendi pelo volante, né? Dirigindo. E ele ficou uma meia hora. Em Gramado, com aquele monte de rotatória lá. Exatamente. De carros e pessoas se atravessando na faixa sem olhar para o lado. Meu Deus. E eu não queria cortar a pessoa, né? Porque ele estava assim, porque tu vê, porque onde já se viu a Anvisa, porque essas legislações, porque o Brasil não funciona, porque a Anvisa não sei o que lá. Eu disse, mas gente, que é essa pessoa? Aí lá pelas tantas, eu disse assim, qual o seu nome? E daí ele falou o nome dele, porque daí eu consegui uma brecha. Eu disse, fulano, o senhor ligou para a pessoa certa? Ele, sim, não é da empresa tal? Eu, sim, isso mesmo. Como que eu posso lhe ajudar? E ele disse, pô, tu vê, eu tô precisando revisar o meu rótulo, que vai vir do Egito. Olha, aí do nada, vai vir do Egito, tá o rótulo, ele tá em árabe, tá não sei o que lá, tá em inglês, tá não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, perfeito, a gente consegue fazer isso para o senhor, porque a gente trabalha com serviços externos, né, para outros países. A gente consegue fazer isso para o senhor, e em breve eu vou lhe passar um orçamento certinho, eu tô dirigindo agora, eu vou lhe mandar um áudio, tudo certinho, mandei para ele, tá? E ele, não, mas isso aqui tu pode me falar agora, porque coisa rápida.
Bem assim. Bem assim. Aí eu mandei o valor para ele, mandei tudo certinho, mandei um áudio, porque eu não tinha como falar com ele lá no Egito presencialmente, senão a gente vai presencialmente. E aí mandei o valor para ele. E Gabi, sabe o que ele respondeu? Que ele ficou indignado que como que uma pessoa como nós, eu e a Caterine, cobramos para fazer uma revisão de um rótulo que leva 2 minutos. Bem assim. Ah, tá. Não, ele ainda teve a capacidade de dizer que, meu Deus, como assim esse valor? Esse valor é um médico tá cobrando? O médico está cobrando esse Como valor. assim, gente? E qual a Exato. diferença de um médico e qual a diferença? Então vai no médico e pede para ele fazer a revisão do rótulo. E não foi caro, foi bem barato, tá? Porque a gente tinha traduzido do árabe para o português, do inglês para o português, mas a questão não é essa. A questão é que na cabeça dele, um consultor de alimentos não tem motivo para cobrar para fazer só uma revisão de um rótulo que tu vai tirar de árabe para português, de inglês para português, e que na cabecinha dele vai demorar 2 minutos. Aí eu mandei um áudio para ele, eu disse, olha, seu fulano, que pena, a gente ia adorar te atender, a gente já fez diversos trabalhos como esse, só que, infelizmente, nós duas, a gente vai se dedicar para o teu negócio, vai se dedicar em horas, vai fazer tudo certinho, bababá, bababá. E ele disse assim, nossa, isso é tão simples de fazer, em 2 minutinhos vocês fariam isso rapidamente, não precisava cobrar, isso é coisa que médico cobra. E, gente, a gente nenhum momento passou pela nossa cabeça, bah, mas tá caro. Realmente, imagina o médico cobrou R$1.000, a gente não pode cobrar R$1.000, porque a gente se valoriza. E não é porque a gente tem anos de experiência, é porque, assim como a Gabi estava conversando, o consultor de alimentos ele tem valor. E sempre vai ter aquele cliente que não vai querer pagar e que para ele, imagina, isso é muito simples. Então, assim como tem esse tipo de cliente, vai ter aquele cliente que vai pagar, que vai ver valor. Tá? Então, eu quase que eu brinquei com ele, eu só não brinquei, né? Porque, enfim, eu disse: o senhor não tem ideia quanto tempo vai demorar para entender o árabe, para ir para essa cabeça. Enfim, mas, gente, sempre vai ter essa pessoa, e nós ouvimos não, eu e a Kate, todos os dias. Só que na cabeça de vocês a gente só ouve sim e vocês ouvem não, mas não, o não, ele é certo. A gente vai em busca do sim. Né? Isso, e a gente dá risada. E outra coisa, né, que a gente tem que lembrar, não é porque hoje a gente tem experiência. Não, gente. É porque a gente entende o nosso valor. A gente sabe o quanto esse cara vai vender mais o produto dele, vai deixar de levar uma multa da Anvisa, vai estar dentro do correto para conseguir estar vendendo um produto legal. A gente sabe o quanto ele vai conseguir faturar além com o nosso trabalho. E isso independe de ter experiência ou não, gente. Basta a gente ter a capacidade para isso e acreditar. E com certeza ele perdeu uma baita oportunidade, porque conhecendo consultoras de impacto, com certeza não ia entregar só o rótulo, né? Com certeza. Já iam entregar várias outras dicas para ele. Com certeza. Ainda mais importação. Não, e aí uma coisa, um questionamento que fica para todas nós, gurias, e para todos nós meninos que estão também ouvindo. Por que um médico pode cobrar 1.000 e um consultor de alimentos não pode cobrar 1.000? Ah, porque é médico. Ah, porque é advogado. E por que não é? Ah, mas é um consultor de alimentos. Então, essa valorização da nossa profissão, ela vem de nós, não é do cliente apenas. Muitos consultores, o que fariam? Bah, eu acho que eu cobrei caro. Então, seu fulano, eu vou fazer a metade do valor para o senhor. Não. Se a gente colocar na ponta do lápis tudo o que a gente ia fazer e entregar, ia demorar tudo isso. E a gente fez um valor em conta, viu? Não foi uma coisa absurda, foi barato até. Mas o fato é que, por que um advogado, um médico, um dentista pode cobrar 1.000 e quando um consultor de alimentos cobra 1.000, assusta? Porque a gente precisa valorizar a nossa profissão consultor. A gente estuda, a gente se dedica, a gente tem conhecimento, a gente vai atrás, porque tem consultores, que inclusive nós estávamos falando com a Gabi esses dias, que estão cobrando 15, 20 reais a hora. E aí, por isso que nós temos que nos unir cada vez mais e valorizar a nossa profissão,
Porque mudar a nossa realidade, né? A nossa imagem, né? Exatamente. Esses dias a gente estava falando com a Gabi que tem consultores que estão cobrando 15, 20 reais a hora, cada um sabe de si, tá tudo certo. Ah, mas se eu não cobrar 15, 20 reais a hora, ele não paga. E por que ele paga para nós, paga para a Gabi, paga para outros consultores? Porque ele vê valor, gente. Então, a gente tem que se esforçar cada vez mais para mostrar esse valor, para que ele pague. Senão, a gente vai ficar refém de ganhar 20, 30 reais a hora e refém do concorrente que cobra esse valor. E nós somos consultores de impacto. A gente pode e merece cobrar mais, só que a gente precisa se valorizar. Então, eu gosto desses exemplos, porque às vezes vocês acham que é só com nós, que só com vocês acontece, com nós não, com nós acontece todo dia, só que a gente se valoriza. E não porque a gente tem experiência, porque a gente sabe do nosso valor. Eu e a Kátia, a gente se entrega um monte para fazer aquilo, assim como vocês. Por que a gente não pode cobrar 100 reais a hora, 150, 200, 300? Né? Enfim, então fica a reflexão aí para todos nós. Não sei o que vocês acham, gurias. Eu super concordo, assim, e que a gente deve, sim, se valorizar, que o nosso trabalho é importante. E é melhor ter menos clientes, muitas vezes, do que ter muitos, não dar conta, não atender do jeito que a gente gostaria, né, para ganhar a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que sempre fazer esse balanço, né? Claro que a gente não precisa exagerar, cobrar algo que, né, sempre tendo bom senso. Eu não vou cobrar a mesma coisa que eu cobro de uma indústria grande para aquele pequeno que está começando agora, que o que eu cobro de uma indústria às vezes é mais do que ele está faturando, tendo de lucro no mês, não tem, né, não tem cabimento. Mas uma das questões, assim, que vocês estavam comentando ali antes, que eu fiquei pensando, assim, que acho que pediram ali no chat, se ouvem muitas vezes que é caro, né? Poucas vezes, e acho que uma vez que eu ouvi, assim, que é caro. Geralmente, quem não quer, nem responde, diz que vai pensar e não responde, talvez eles achem que é caro. E a maior parte das vezes, assim, quando eles veem valor, se eles acham que eles não conseguem pagar, principalmente esses pequenos negócios, nunca me falaram, ai, me dá desconto, tu tá muito caro. Principalmente esses pequenos, eles sempre pedem, eu posso fazer em mais vezes. Queridos, e são Ai, os e que se tu, mais precisam. ai, e se tu Pagam tirar, bem certinho também. Eles pagam pagam certinho. certinho e se tu tirar tal serviço, né? Então eu fiz um pacote para uma pessoa, né, que eu comecei a atender no mês passado, eles fazem donuts. Então, eu fiz um pacote, né? Ela achou, ela disse, eu não quero botar preço no teu trabalho, eu não faço isso. Só que para mim fica muito alto a parcela agora. E se a gente deixasse para depois tal serviço e a gente fizesse esse, quanto que ficaria? Tá, passei para ela, isso eu posso pagar. Então, em nenhum momento ela disse que aquilo lá estava caro, que não valia, sabe? E são esses pequenos. Como é que um pequeno consegue pagar e aquele grande muitas vezes acha muito? Então, talvez não é para nós o cliente, sabe? Verdade. E O caro é muito relativo, né? Porque o que é caro? Isso aí. É caro que a gente não vê valor. Que eu não vejo o valor é caro. Agora, se eu vejo o valor, eu vejo que vai transformar o meu negócio, que vai me ajudar, não é caro. É um investimento que vai retornar. Então, muitas vezes, o pessoal ouve que é caro porque não está mostrando o real valor do trabalho da consultoria. Não está mostrando a transformação, os resultados que a gente tanto fala. E quando a gente entende isso, a gente não escuta mais tantas vezes que é caro. Escutamos algumas vezes, sim, mas na maioria das vezes as pessoas falam exatamente o que tu disse, Gabi. E essa questão de esse pessoal que nem entra em contato para tentar negociar, que não pede para fazer em mais vezes, que talvez achou caro e não voltou, eu penso que assim,
dificilmente é porque é caro, é porque realmente não viu o valor. Para ele não valia a pena, ou eu não demonstrei, ou para ele aquilo que eu demonstrei não seria o suficiente. Porque quando é realmente por dinheiro, a gente tenta negociar. Se a gente quer muito um negócio, a gente tenta. Olha a gente, né? Ah, tu tem que ir para academia. Cara, tu deixa de fazer outras coisas para pagar a academia. Porque tu sabe que tu tem que ir para a saúde, né? Tu tem que ir no médico. Sim. Tu tem que ir no médico. Tu fica questionando, ah, não, é muito caro, eu não vou ir, então. É Não, verdade. é só porque realmente acho que não era para E ser que para bom nós, que né? tu trouxe isso pelo seguinte, porque muita gente, principalmente quem não é aluno, tá? Quem é aluno já sabe disso, ouve falar bastante. Mas quem não é aluno, talvez acreditava até então que consultoria, só quem vai pagar a consultoria é média e grande empresa. E aqui no curso a gente fala muito sobre isso. E o pessoal está